Você realmente conhece a Deus? Alguma vez se perguntou qual é o limite entre o amor e a justiça divina? Como você explicaria o fato de que um Deus de amor e bondade tira a vida e julga severamente seus próprios profetas e servos? Na Bíblia, encontramos muitas histórias estranhas, passagens que são definitivamente difíceis de entender, histórias que desafiam todos os nossos conhecimentos sobre a personalidade e o caráter divino. Passagens que, se não forem corretamente interpretadas, podem nos levar a concluir coisas incorretas sobre o amor e a justiça de Deus. Hoje, exploraremos 5 histórias muito difíceis de entender na Bíblia, histórias de homens e mulheres de Deus aos quais o próprio Deus tirou a vida. Embora, a princípio, possam parecer um pouco incômodas, ao longo deste vídeo, revelaremos um aspecto absolutamente importante e transcendental da personalidade de Deus. É provável que com essas histórias, seus conhecimentos sobre Deus sejam desafiados a um nível inesperado, mas te asseguramos que as histórias que você está prestes a conhecer te levarão a um novo e mais excelente nível em sua caminhada cristã. Hoje, te apresentamos 7 pessoas que caíram nas mãos do próprio Deus. Primeiro, Onã, o homem que ejaculou na terra. A breve e estranha história de Onã, filho de Judá, está relatada no livro de Gênesis 38, do versículo 1 ao 10. Esta história se desenvolve em meio a circunstâncias muito estranhas. Onã tinha um irmão chamado que havia se casado com uma mulher chamada Tamar. A Bíblia diz claramente que seu irmão era malvado aos olhos de Deus e o próprio Deus tirou sua vida. Este primeiro fato, embora um pouco chamativo, não nos é difícil de compreender. Sabemos que Deus é justo e cedo ou tarde agirá contra os malvados, julgando suas más ações. No entanto, a parte mais estranha se desenvolve a seguir, já que devido à morte de sua mulher Tamar ficou sem filhos, e Judá pediu a seu filho Onã que tomasse sua cunhada Tamar por esposa, para que o nome de seu irmão não fosse esquecido com o tempo, e sua mulher não ficasse condenada a morrer sem filhos, não podendo se casar com outro homem, de acordo com as leis da época. Mas Onã, sabendo o que isso implicava, e sabendo que os filhos que nasceriam de sua união com a viúva Tamar não seriam legalmente dele, mas de seu irmão, decidiu fazer algo insólito: ter relações sexuais com a mulher, que provavelmente era muito bonita, mas não a deixar grávida, derramando seu sêmen na terra. A Bíblia assinala que este fato desagradou a Deus em extremo e ele decidiu tirar a vida de Onã, assim como havia feito com seu irmão. Como você deve ter notado, esta estranha história está cheia de mistérios e enigmas que até hoje permanecem sem resposta para a maioria das pessoas. Qual foi o pecado que Deus considerou tão grave neste homem? Muitos consideram que foi o simples fato de ele ter ejaculando na terra. Mas esta história contém muitos mais elementos morais e espirituais que despertam grandes enigmas. Foi acaso a recusa de ter compaixão de seu irmão morto para que seu nome não fosse esquecido o que provocou a ira de Deus? Ou talvez a recusa de ter misericórdia da mulher, condenando-a? Ou ter usado a mulher como um simples objeto de prazer, sem considerar o que ela poderia estar sentindo? Ou talvez o fato de ter desobedecido a seu pai, mentindo hipocritamente sobre seus verdadeiros atos íntimos com Tamar, mostrando uma clara deslealdade a seu irmão, a seu pai e à sua desditosa mulher. Como você pode notar, há pelo menos 5 ou 6 pecados que este homem cometeu neste único ato de derramar seu sêmen na terra, o que nos faz questionar inevitavelmente: qual é a forma como Deus valoriza nossas relações sexuais, familiares e pessoais? É possível que a deslealdade e a hipocrisia realmente despertem a ira divina, até mesmo contra seus próprios servos? Passemos à nossa segunda história, a mulher de Ló, estátua de sal. Quando se trata de mortes estranhas na Bíblia, o caso da mulher de Ló é um dos mais difíceis de entender.
A história de Ló e a destruição de Sodoma e Gomorra está relatada no livro de Gênesis, capítulo 19. De acordo com o mesmo testemunho da Bíblia, Ló era um homem justo e, embora vivesse em uma cidade muito pecadora contra Deus, todos os dias orava e afligia sua alma para que Deus trouxesse justiça em meio a esta situação. O estranho é que, quando Deus trouxe justiça sobre esta situação, destruindo com fogo essas cidades pecadoras, ocorreu algo absolutamente inesperado. Sua própria esposa morreu nesta tragédia, deixando Ló sozinho com suas filhas, que acabaram se deitando com seu pai e gerando as conhecidas nações de Moabe e Amon. A assombrosa morte desta mulher, convertida em estátua de sal, desperta a inevitável pergunta: por que Deus foi tão severo com esta mulher? Muitos críticos e especialistas da Bíblia sustentam que se tratou simplesmente de um caso mais de desobediência a uma ordem divina. De fato, Deus, através de 2 anjos, havia dado uma instrução muito clara a Ló e sua família. Eles deviam fugir da cidade de Sodoma sem sequer olhar para trás ou morreriam, como registrado em Gênesis 19, versículo 17. Uma clara advertência de morte estava em jogo. No entanto, além deste fato, uma leitura exata do texto original hebraico revela um dado incrível sobre a morte desta mulher. A expressão hebraica usada para indicar que a mulher de Ló olhou para trás não é exatamente a palavra olhar, mas sim a palavra considerar ou observar algo atentamente, o que nos revela o verdadeiro problema com esta mulher. Ela não apenas desobedeceu a Deus, mas em seu coração realmente voltou-se para aquela cidade. Embora seu corpo tivesse saído de lá, sua mente e seu coração permaneciam em Sodoma. Esta verdade escondida é tão evidente que o próprio Jesus fez uma advertência sobre aqueles que voltam atrás no Evangelho de São Lucas 17, versículos 31 e 32, citando o caso da mulher de Ló como exemplo. Agora, além do trágico desta situação e das terríveis consequências que a desobediência desta mulher trouxe, existe um fator comum com a história de Onã. Você notou? É a hipocrisia e a obediência pela metade. Esta mulher, embora tenha saído da cidade, estava agindo hipocritamente. Ela desejava voltar à cidade de onde saiu, e este foi o verdadeiro motivo de sua desgraça e de passagem a de suas filhas e seu esposo. Com este vídeo, não pretendemos despertar medo ou pavor em relação à pessoa de Deus, longe de nós fazer isso. Deus é absolutamente amoroso e sua misericórdia não tem limite. Mas estas histórias não estão na Bíblia apenas para preencher páginas. Há uma mensagem real e verdadeira que Deus quer nos transmitir, e é exatamente isso que estamos tentando descobrir. Deus deseja que saibamos o que realmente lhe agrada, mas também o que ele realmente detesta, e a hipocrisia religiosa e a deslealdade parecem ser uma dessas coisas. Continuemos nosso percurso pela Bíblia. 3º e 4º, Nadab e Abiú, os santos mundanos. A estranha e impactante morte dos 2 sacerdotes, filhos de Arão, que morreram incinerados pelo fogo que saiu da própria presença de Deus, está registrada em Levítico 10. Esses 2 homens eram santos e escolhidos por Deus para ministrar ao povo de Israel. Se tivéssemos vivido naquela época, realmente entenderíamos a importância religiosa desses 2 homens. Naquele tempo, o cargo de Arão, seu pai, era equivalente ao do atual Papa, e seus 2 filhos ocupavam os cargos seguintes em importância. Um dia, eles se apresentaram tranquilamente com incenso e um fogo estranho diante da presença de Deus, e um fogo saiu da presença de Deus e os matou imediatamente. Mas como esses homens tão importantes morreram desta maneira? Novamente, muitos estudiosos e críticos sustentam que a causa foi a desobediência. Deus havia entregue uma fórmula para acender o incenso que ardia no conhecido lugar santo do tabernáculo, mas eles simplesmente decidiram inventar seu próprio tipo de incenso, desobedecendo frontalmente ao que Deus havia ordenado.
Mas o que levou esses homens a inventar uma fórmula diferente da que Deus havia ditado? Ao observar atentamente a passagem de Levítico capítulo 10, é impossível não notar uma relação inevitável entre a morte desses dois homens, registrada no versículo 2, e a proibição de beber vinho aos sacerdotes, feita imediatamente no versículo 9. Muitos grandes estudiosos deram razões sérias e conclusivas para deduzir que o pecado desses dois homens foi, na realidade, a embriaguez, que os levou à loucura de inventar algo que Deus não havia ordenado. Esses dois homens, embora fossem sacerdotes externamente, não haviam abandonado seus desejos internos e mundanos de viver uma vida de prazer e vaidade, e isso os levou à sua própria morte. Agora bem, não estamos questionando nem atacando aqueles que bebem vinho. Este assunto talvez o abordemos em outro vídeo. O que realmente está em jogo aqui é novamente a sinceridade e lealdade que Deus exige de seus servos contra a descarada hipocrisia de alguns deles. As coisas de Deus não são um jogo. Há certas coisas, como a falsidade e a traição dentro das comunidades cristãs e religiosas, que se tornam intoleráveis por razões que explicaremos mais adiante. Quinto, Acã, o cananeu ganancioso, o guerreiro mais ingênuo da Bíblia. A desconcertante história da morte de Acã e toda a sua família está relatada no livro de Josué capítulo 7, do versículo 1 ao 26. Os israelitas estavam prestes a entrar na terra prometida, e Deus havia dado uma ordem explícita e clara. Eles não deviam tomar nada que pertencesse aos cananeus, os habitantes daquela terra, pois esses objetos haviam sido destinados por Deus para serem destruídos. As coisas começaram muito bem, e os israelitas ganharam várias batalhas contra os cananeus. No entanto, Acã, um homem da tribo de Judá, teve uma genial ideia: tomar prata junto com alguns lingotes de ouro e um belo manto babilônico e escondê-los debaixo de sua tenda. De acordo com a pobre visão espiritual de Acã, Deus estava tão ocupado com a guerra que não teria tempo para notar algo tão pequeno e insignificante como tomar alguns simples objetos e escondê-los debaixo de sua barraca. Após uma inesperada derrota contra o pequeno povo de Ai, Deus revelou o pecado de Acã e, tristemente, ele e toda a sua família morreram apedrejados por instrução divina. Novamente, a grande maioria pensa que as terríveis consequências se deveram apenas à sua desobediência. Mas, mais uma vez, a passagem revela um aspecto sombrio de Acã que só é possível descobrir com a ajuda do Espírito Santo e uma leitura atenta do texto. O versículo 21 revela o verdadeiro pecado deste homem. A passagem descreve a confissão de Acã. Verdadeiramente, eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel, e assim fiz, pois vi entre os despojos um manto babilônico muito bom e 200 siclos de prata e um lingote de ouro de peso de 50 siclos. Eu os cobicei e tomei, e eis que estão escondidos debaixo da terra no meio da minha tenda, e o dinheiro debaixo dele. Seu verdadeiro pecado foi a cobiça. Este homem era israelita apenas de nascimento e de nome. Por dentro, ele não era outra coisa senão um cananeu que amava as coisas materiais, amava o dinheiro e amava as posses. Pouco lhe importava o que pudesse acontecer com seu povo e quantos homens poderiam ter morrido por sua causa. Por culpa deste homem, 36 soldados morreram em batalha, 36 esposas ficaram viúvas e 36 famílias ficaram sem pai, e toda a sua família sofreu o mesmo destino. Isso começa a esclarecer um pouco o panorama de todas as histórias que estudamos hoje. A deslealdade e a hipocrisia religiosa são coisas que Deus realmente condena naqueles que dizem ser seus servos. Seus efeitos são simplesmente devastadores. Apenas medite nesta situação por alguns momentos. Ninguém confiaria em um inimigo, nem o deixaria entrar em sua casa, e muito menos lhe contaria seus segredos ou fraquezas.
Mas se uma pessoa desleal e hipócrita bate à porta de sua casa, assegurando que é um servo de Deus, e nós, acreditando nela, confiamos algumas coisas de nossa vida pessoal e ainda abrimos as portas de nossa casa, quanto dano você acha que uma pessoa assim poderia causar? Como você acha que Deus deve tratar esse tipo de pessoa se elas são capazes de causar mais dano que os próprios inimigos da igreja? Conheçamos o último caso e mais difícil de entender em toda a Bíblia, sexto e sétimo, Ananias e Safira, os crentes mais astutos da história. A história está relatada em Atos 5, do versículo 1 ao 16. O caso da estranha e inesperada morte do casal cristão Ananias e Safira é definitivamente o caso mais difícil de entender em toda a Bíblia. No entanto, já temos alguns elementos-chave para entender essa história. Muitas pessoas acreditam que os casos de severidade de Deus para com seus servos são apenas uma questão exagerada e temporária, registrada exclusivamente nas páginas sangrentas do Antigo Testamento. Muitos ainda se atrevem a afirmar que o Deus do Antigo Testamento é sanguinário e implacável. Mas Jesus é muito diferente do Deus do Antigo Testamento. Esta é realmente uma meia-verdade que pode causar bastante confusão se não for explicada corretamente. Conheçamos a história de Ananias e Safira para terminar de compreender esse assunto. Após a dolorosa crucificação, ressurreição e ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, um legado muito claro foi deixado aos apóstolos. Vão por todo o mundo e preguem o Evangelho, ensinando que guardem o amor, a verdade e a fidelidade que ele mesmo havia mostrado para a sua igreja. A história da igreja cristã recém começava, e muitos dos sinceros crentes, levados pelo amor de Cristo, ao ver que seus irmãos passavam por necessidades, decidiam vender suas propriedades e repartir entre todos. Este sincero ato de renúncia e entrega é uma das maiores evidências na Bíblia do amor de Cristo operando nos corações dos crentes. Simplesmente é algo digno de admiração e imitação. Só imagine se hoje em dia a Igreja de Cristo se unisse e todos decidissem vender suas propriedades para compartilhar com todos aqueles que não têm o sustento necessário. Provavelmente o mundo cairia aos pés de Cristo, reconhecendo que Ele é o verdadeiro Messias da história, que veio trazer amor e paz. Mas Satanás é muito astuto e é capaz de danificar e perverter até as coisas mais belas e perfeitas dentro da própria igreja. Um casal de recém-convertidos, ao notar essa situação, decidiu, enganado pelo próprio Satanás, que era uma excelente oportunidade para receber abrigo, dinheiro e sustento da igreja, ao mesmo tempo em que conservavam seu próprio dinheiro. O plano era inteligentemente demoníaco. Tratava-se de vender suas propriedades como todos os demais, mas mentir sobre o preço da propriedade, conservando metade do valor em suas mãos e dando a outra metade à igreja. O astuto plano foi descoberto pelo Espírito Santo ao apóstolo Pedro, que, entendendo a gravidade do assunto, decidiu ditar a sentença ao astuto casal. Ambos morreriam naquele dia, não sem antes dar uma oportunidade a Safira, que insistiu que o valor da propriedade era o que Ananias, seu esposo, havia dito. Compreende a gravidade do assunto? Uma vez que Deus permitisse que a igreja se enchesse desse tipo de pessoa, seria apenas uma questão de tempo para que a preciosa igreja, que Jesus havia comprado com seu próprio sangue, não fosse outra coisa senão um ninho de hipócritas e ladrões. Situação que, por certo, hoje em dia não é estranha. O precedente deveria ser marcado e a advertência sobre esse tipo de pecado deveria ser conhecida por todos aqueles que provavelmente estavam pensando em fazer o mesmo que Ananias e Safira. Agora bem, ao ouvir essas 5 histórias cheias de intriga e drama, devemos pensar seriamente sobre esse tema. Deus realmente aborrece a hipocrisia religiosa.
Como você acha que Deus deve agir com uma pessoa que só aparenta ser cristão por fora, mas por dentro continua amando o pecado e a maldade, traindo a confiança de todos aqueles que lhe abrem as portas de sua casa, pensando que realmente são servos de Deus? Esse tipo de pessoa, dia após dia, destrói as igrejas e a confiança dos crentes, manchando a pura imagem da igreja. Apenas medite nisso por um momento. Sabe quantas pessoas hoje em dia odeiam o precioso e poderoso Evangelho de Cristo só por culpa desses falsos crentes? Romanos 2, 24. Milhares de manchetes invadem a imprensa dia após dia. Pastores falsos e estelionatários, líderes envolvidos em escândalos sexuais com mulheres casadas. A deslealdade e a rapina aumentam dia após dia. Você acha que Deus simplesmente deve ficar calado e admitir essas situações como se a morte e o sangue de Cristo, derramado por sua igreja, não valessem um centavo? Hebreus 10, versículo 29, aponta o terrível castigo que sofrerão todos aqueles que pisoteiam e desacreditam o precioso sangue de Cristo. Talvez você concorde que Deus não pode permitir isso de nenhuma maneira. Então, embora o amor de Deus seja um fato inquestionável em toda a Bíblia, como está escrito na primeira carta de João 4:8, Deus é amor, não é menos verdade que ele também deve ser justo e castigador com esse tipo de pecado, como a deslealdade e a hipocrisia religiosa. Se você começou a seguir a Cristo, lembre-se sempre disso. Nunca desmaie nem volte à sua antiga vida. A grande recompensa. A questão da justiça divina em relação ao amor de Deus é frequentemente um tema complexo e desafiador para muitos cristãos. As histórias bíblicas mencionadas revelam um aspecto da natureza de Deus que muitas vezes é difícil de conciliar com a nossa compreensão moderna do amor e da misericórdia. Essas narrativas não apenas testemunham a soberania de Deus e sua autoridade absoluta sobre a vida e a morte, mas também destacam os princípios morais e espirituais que ele valoriza, como a lealdade, a obediência e a pureza de coração. Deus, em sua justiça, não apenas pune o mal, mas também ensina e corrige. A severidade encontrada nessas histórias serve como um lembrete severo contra a hipocrisia e a deslealdade, especialmente dentro da comunidade de fé. Ao considerar esses relatos, somos convidados a examinar nossos próprios corações e ações, a fim de alinhar nossas vidas mais estreitamente com os preceitos de Deus. Em essência, essas histórias bíblicas funcionam como espelhos, refletindo não apenas a natureza de Deus, mas também revelando a verdade sobre nós mesmos. Elas nos desafiam a viver de maneira autêntica e sincera, mantendo a fidelidade a Deus acima de tudo. Oração. Senhor Todo-Poderoso, reconhecemos Tua soberania e justiça, que muitas vezes são difíceis de entender à luz de nosso limitado entendimento humano. Te pedimos que nos ajudes a aceitar as Tuas verdades, mesmo quando são difíceis de compreender ou aceitar. Dá-nos sabedoria para discernir Tua vontade e coragem para seguir Teus caminhos, mesmo quando o mundo ao nosso redor escolhe outro caminho. Ajuda-nos a evitar a hipocrisia e a deslealdade em nossas vidas, que possamos ser sinceros em nosso amor por Ti e por nossos irmãos, vivendo de maneira que verdadeiramente reflita Teu amor e Tua santidade. Que nossa fé seja genuína e nosso compromisso com a verdade seja inabalável. Senhor, que não sejamos apenas ouvintes da Tua palavra, mas atores fiéis de Tua vontade em todos os aspectos de nossas vidas. Protege-nos da tentação de agir de maneira desonesta ou desleal e guia-nos no caminho que leva à vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Espero que tenha gostado do vídeo. Se este conteúdo foi valioso para você, peço que me apoie com sua inscrição para que não perca nenhum dos nossos próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo com familiares e amigos, dê um like e deixe sua opinião nos comentários. Isso faz com que o vídeo alcance mais pessoas. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento.
Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe.